Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui, certo, para mais uma aula de geografia e vamos rever, certo, alguns aspectos aí estudados sobre a região sudeste e vamos aprender hoje um pouco sobre o clima e a vegetação da região sudeste, tá certo? Bom, vocês já aprenderam, né, em aulas aí anteriores que a região sudeste é a região mais populosa do Brasil e é composta por 4 estados e suas respectivas capitais, que são eles, né? Nós temos aqui, né, o mapa do Brasil, certo? Nesse localzinho aqui se situa, né, a região sudeste, que vai, né, se dividir da seguinte forma. Nós temos aqui o estado de Minas Gerais, cuja capital é Belo Horizonte, certo? Nós temos aqui o estado, né, do Espírito Santo, que a capital é Vitória. Temos o estado do Rio de Janeiro, que a capital é Rio de Janeiro também. E temos aqui o estado de São Paulo, que a capital também é São Paulo, certo? Então, esta região, né, a região sudeste, é a região mais populosa do nosso país. Vocês aprenderam também, né, aí que o relevo da região sudeste é caracterizado aí por uma grande quantidade de planaltos elevados, né, e regiões serranas, com a existência também de muitos rios de planalto, né, que acaba aí contribuindo para a geração de energia elétrica, certo? E como eu já havia falado, hoje nós iremos aprender um pouco sobre o clima e a vegetação da região sudeste. Vamos lá? Bom, o clima no Sudeste, certo, é basicamente, né, tropical, devido aí à sua localização geográfica. Se nós observarmos, né, aqui, certo, este mapa, né, onde tem aqui os climas, né, do Brasil, certo, a região Sudeste, ela se localiza mais ou menos nessa areazinha aqui, né? Então, basicamente, o que vai predominar aqui é o clima tropical, certo? Por conta da localização geográfica desta região, que fica, né, aqui, ela é situada, no caso, entre os trópicos, certo? Tendo aí, né, temperaturas elevadas na maior parte dos estados. Entretanto, alguns fatores aí modificam o seu clima, como, né, a altitude, a maritimidade, que é, no caso, né, a influência das massas de ar vindas do oceano, e também a latitude, que é a distância, né, em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, tá certo? O relevo, né, aqui também vai exercer uma grande influência na distribuição de chuvas e também nas diferenças de temperatura. Na cidade, por exemplo, certo, do Rio de Janeiro e em Santos, há maiores índices pluviométricos, né? Ou seja, chove mais do que em Belo Horizonte, por exemplo. Então, isso ocorre, certo? Porque o Rio de Janeiro e Santos são cidades litorâneas, né? No caso, elas recebem muita umidade do oceano, que é o que nós chamamos de maritimidade. Já a capital mineira, que é, né, Belo Horizonte, certo? Está aí, né, situada em uma área muito elevada, né? Uma área elevada aí de 852 metros acima do nível do mar, com bairros, né, que atingem mais de 1.500 metros de altitude. Então, por isso fica mais difícil de chover nesse local, certo? Em geral, né, cidades mais altas possuem temperaturas menores. Na Serra da Mantiqueira, por exemplo, certo? As temperaturas são baixas na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. O destaque desta área, né, é a cidade de Campos do Jordão, que fica em São Paulo, que atrai aí inúmeros turistas, certo? Devido aí ao clima frio, né, e elevada altitude, que no caso aí é mais de 1.600 metros acima do nível do mar. Nessas regiões, o clima é tropical de altitude, com baixas temperaturas e presença, certo, de geadas no inverno, certo? Como a gente pode ver aqui, né? E índices pluviométricos de 1.500 milímetros anuais. No litoral, certo, nós temos o clima tropical litorâneo, com altas temperaturas e índices pluviométricos elevados. Outro clima também presente aí na região é o clima tropical semiárido, certo? Que é localizado aí, né, no norte de Minas Gerais, na região do Vale do Jequitinhonha.
Nessa área, né, as temperaturas são bastante elevadas aí e as chuvas, né, são muito escassas e também são mal distribuídas durante o ano. Por isso vocês podem ver, né, que essa região é uma região muito seca, tá certo? E agora, certo, nós vamos ver um pouquinho aqui, né, sobre a vegetação da região sudeste. Aqui nós temos, né, um mapa onde mostra, né, aqui os biomas brasileiros, certo? Como vocês já viram, né, assim como no clima, a região sudeste, ela se concentra mais ou menos nessa areazinha por aqui, certo? Então, no sudeste, nós podemos encontrar basicamente, certo? 4 tipos de vegetação, certo? Que são a caatinga, certo? O cerrado. Nós temos também, né, a floresta tropical, né, o Mata Atlântica, e temos a vegetação litorânea, né, além aí dos campos também, certo? A caatinga, nós vamos ver aqui, certo? A caatinga é comum no norte de Minas Gerais, devido né, aí ao clima semiárido. É uma paisagem parecida né, com a da região nordeste, principalmente aí na região né, do Vale do Jequitinhonha, como nós vimos anteriormente com relação ao clima. Já aí, certo, o cerrado é uma vegetação bem comum em climas tropicais. É encontrado em São Paulo e em grande parte de Minas Gerais. É uma vegetação com galhos né, tortuosos de baixo e médio porte, mas com raízes profundas, capazes de buscar água no subsolo na época da estiagem, certo? Nós temos também, certo, aqui a Mata Atlântica, que possui né, uma grande biodiversidade e pode ser encontrada nos 4 estados. Devido a essa biodiversidade, foi muito desmatada para fins comerciais e urbanísticos, restando aí pouca vegetação original, certo? Vale lembrar, né, que a Mata Atlântica, certo? Infelizmente, né, ela tem sido destruída até mesmo porque essa é uma região muito populosa, onde a urbanização cresceu muito. Então, obviamente, né, para que cresça-se aí a urbanização, houve a necessidade também de desmatamento, tá certo? E nós temos também a vegetação litorânea, certo? No litoral, né, há aí os manguezais e restingas, vegetações típicas aí dessa área. No sudeste, certo, entretanto, a especulação aí imobiliária, né, afeta, como eu já falei, essa vegetação, né, o que atrapalha o ecossistema e a vida presente aí nesses biomas. Se nós observarmos, né, aqui, nós temos né, as 4 capitais desta região e nós podemos ver aqui o processo de urbanização quanto é grande. Então é óbvio né, que à medida que essa urbanização cresce, a floresta, aí, né, as matas, a vegetação, certo? Acaba diminuindo também nesta região, tá certo? Então agora é certo que vocês já conheceram um pouco né, sobre o clima e a vegetação da região sudeste e também puderam rever aí alguns aspectos né, desta região. Vocês irão pegar certo, o livro de vocês de geografia, certo? Irão abrir aí na página 150, irão ler o resumo que está na página 150 e 151, que vai revisar aí o que eu falei né, a respeito do clima e da vegetação da região sudeste. E em seguida vocês irão responder as atividades que estão nas páginas 152 e 153, certo? Lembrando que qualquer dúvida que venha a surgir durante aí a realização das atividades, vocês podem entrar em contato conosco, nós estamos aqui, certo? À inteira disposição de vocês para ajudá-los aí nesse processo né, da construção da aprendizagem, tá certo? Então tenham uma ótima aula, fiquem com Deus e até a próxima!